Olá, gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou Luciana Guterres, mais conhecida como Lucy, e no passo a passo de hoje eu vou te ensinar a fazer essa mochila aqui, a mochila Duda, em homenagem à minha amiga Maria Eduarda, lá do meu grupo VIP do WhatsApp. Beijo, Duda! Gente, essa mochila aqui tá muito linda. Eu tinha feito há uns 2 ou 3 anos atrás uma aula bem parecida com essa aqui, tá? Só que agora eu fiz um tamanho maior e no sintético, ok? Dá pra fazer no tecido, depois eu vou explicando ao longo durante a aula, que dá pra fazer no tecido, como que faz, dá pra fazer sem os ilhós, sem a cordinha, pra quem não tem balancinho, não tem como pregar ilhós, dá pra fazer sem ilhós, sem balancinha, eu vou explicando durante a aula, então não perde nada, não pula nada, fica comigo até o final, ok? Gente, essa mochila aqui, ó, como vocês estão vendo, ela é modelo saco, né? Super espaçosa, tem um bolsinho aqui dentro, tem um bolsinho aqui na aba, ó, esses bolsinhos, todos eles cabem o celular pra tu escolher onde tu quer carregar o teu celular. E tem um aqui atrás, nas costas, ó, bem escondidinho, super seguro, tá? E aqui embaixo uma frasqueira acoplada. A frasqueira, se tu quiser, tu pode fazer ela térmica, basta fazer o forro com o Etaflon, né? Pode fazer impermeável também. Aqui eu fiz de maneira bem simples, porque o objetivo é ensinar a fazer, né? Daí tu escolhe se tu quer impermeável, se tu quer térmico, enfim. Ela não é uma peça difícil de fazer, só requer um pouquinho de atenção, mas não se preocupe que eu vou ensinar tudinho nos mínimos detalhes, tá bom? Na aula de hoje a gente vai fazer essa aqui, que parece um jeans, ó, mas não é, é um sintético, é sintético jeans, eu tenho ele lá no meu site, tá? Esse aqui é o sintético Demi, nessa cor prata, tem várias cores. Então todos esses materiais da aula vocês encontram lá no meu site, ó. É uma mochila que se ajusta super bem no corpo. Ó, olha como ela fica linda, então tu pode usar para passeio, para academia, para faculdade, para o trabalho, para o dia a dia, né? Uma mochila bem prática, tá? Quero falar para vocês também que eu fiz os moldes em PDF, que já estão disponíveis no site, moldes completinhos, como sempre, por aquele mesmo precinho simbólico de R$10 por tempo indeterminado. Eu vou manter esse preço, tá, gente? Para as meninas aqui do clube de membros que não paga nenhum molde, já tá disponível dentro do clube de membros aqui no YouTube, gurias. É só clicar em assinaturas para quem é assinante, tá? Para quem é do clube, clique em assinaturas que já vai estar ali o link para baixar o molde gratuitamente da mochila e de todos os outros moldes que vocês têm direito, tá bom? Agora, para quem não é do clube de membros ou para quem não pode adquirir o molde, não se preocupe que no final da aula eu vou ensinar a fazer esse molde, tá bom? Que é pra ninguém ficar de fora, ok? Então chega de papo, vamos lá pro material, pro passo a passo, já vai deixando aquele like. Quem não tá inscrito ainda no canal, já aproveita e se inscreve e ativa o sininho aí das notificações para não perder nenhuma novidade. Vamos lá então? Bom, gente, para fazer então a nossa mochila Duda, nós vamos precisar aqui, ó, pro espelho, corta na medida de 38,5 de largura por 30 de altura. Gente, quem tá adquirindo o molde, só cuida, porque as letras ficaram ao contrário, tá? Não é assim. A parte mais comprida é de lado, tá? Então, ele é 38,5 de largura por 30 de altura, ok? Aí, tu vai cortar 2 vezes no material de fora e 2 vezes no forro. Aqui eu não vou usar estruturador, porque como eu tô usando esse sintético jeans, que ele já é bem durinho, vou usar o forro, que é o nylon dublado, então não precisa estruturador, tá? Essa mochila aqui não precisa estruturar muito, porque como ela é modelo saco, né? Se tu estruturar demais, não fica legal, tá? Agora, se for fazer um tecido, como sarja, tricoline, ou o próprio jeans mesmo, aí sim estrutura com uma manta R2 ou o estruturador que tu tá acostumado a usar. Depois, pra aba, lembrando que eu vou ensinar a fazer esses moldes lá no finalzinho da aula, tá? Depois, pra aba, tu vai cortar exatamente o tamanho da aba 2 vezes no material de fora e 1 vez no estruturador, no caso, né? No meu caso, como esse material aqui é grossinho, eu não vou usar estruturador, a minha aba vai ficar bem durinha. Pro canal do zíper, a medida é 62,5 de largura por 8 de altura, tá? Aqui é o canal do zíper lá da frasqueira, da parte de baixo, tá? Aqui eu cortei 1 vez na parte de fora, né, que é o nosso sintético jeans aqui, e 1 vez no forro, que é o nylon dublado. Repara que o forro, eu cortei todo ele, ó, toda a volta dele
com 1 centímetro mais ou menos a mais, depois eu refilo, que fica melhor de pregar o zíper assim, com o forro maior, tá? O folezinho da frasqueira, que é pequenininho, a medida é 18 de largura por 11 de altura, mesma coisa. Uma vez na parte de fora, uma vez no forro. O fundo, a medida dele é 25 de largura por 19,5. Aqui os cantinhos eu arredondei com um raio de 5 centímetros. Lá no finalzinho da aula eu vou ensinar a fazer esse moldezinho aqui para quem tem dúvida, tá? O fundo, então, eu cortei uma vez na parte de fora, que é o que vai ficar embaixo da frasqueira, pra fora mesmo, né? E 3 vezes aqui no forro, ó. Porque uma vez vai ficar assim, pra dentro da frasqueira, e essas duas aqui, ó, eu vou colocar um de frente pro outro, aliás, um de costa pro outro, que aqui vai ser o fundo da mochila, e aqui a parte de cima da frasqueira, tá? Depois vocês vão entender, depois lá na parte da montagem. O bolso interno, que é 2 vezes na medida de 22 por 16,5. Aqui eu vou usar também o nylon dublado, que o meu bolso vai ficar bem estufadinho, fica bom para proteger celular, tablet, né, aparelhos assim mais delicados. E os bolsos embutidos, que são 2, a medida é 32,5 de altura por 22 de largura. Aqui eu cortei 2 vezes no tricoline, aí tu pode usar um material fininho, assim como o tricoline, por exemplo, um nylonzinho, né? Pra fazer os bolsos embutidos, tá? Que vai um na aba e um atrás, né? Alças. Aqui nós vamos usar 2 alças na medida de 95 centímetros cada uma. Eu vou usar uma alça acetinada, estampada, de 4 centímetros de largura, tá? Tu pode usar de 3 também, como preferir. Eu acho que pra mochila a alça mais larguinha fica mais legal, né? Mas tanto faz. Depois uma medida de 38 centímetros para fazer o reforço das alças. Uma de 25 centímetros, que é para fazer aquela alcinha de mão. E 2 pedacinhos da mesma alça de 10 centímetros, que é para fazer os pezinhos de alça. Zíper, nós vamos precisar de um zíper na medida de 70 centímetros para frasqueira e 2 de 29 centímetros, um para cada bolso embutido. Vamos precisar também de vivo. Gente, o vivo é opcional. Quem tem dificuldade e não gosta de trabalhar com vivo, não precisa usar, tá? Mas quem for usar, a gente vai usar mais ou menos 80 centímetros aí de zíper. De vivo, desculpa. Vamos precisar também de viés para fazer os acabamentos internos, né? Aqui eu vou usar viés de boneon, mas lógico que tu pode usar o viés que tu tiver aí. A cordinha aquela de amarrar, nós vamos precisar na medida de 1 metro, tá? Eu vou usar aqui, ó, eu peguei um Montana. Cortei ele na largura de 1,5 centímetro e dobrei ele ao meio e fiz uma costurinha de cada lado, tá? Porque eu não tinha cordinha nessa cor caramelo e eu acho que o Montana vai ficar bem legal. Então, é só uma sugestão, né? Tu pode usar o Montana, assim como eu falei pra vocês, pode usar cordão, né? Pode usar também do próprio tecido que tu for fazer. Se o tecido for fininho, costura ele pelo avesso, depois desvira, né? Fazendo aquele tubinho. Aí aqui eu cortei também no Montana um recortezinho de 3 por 8, que é pra fazer aquele caminho ali, onde vai passar o cordãozinho, tá? Que vai ser o, como é que se diz? O regulador. Também tu pode usar aqueles regulador tipo focinho de porco pra mochila, no caso de usar cordão. Fica a critério de cada um. Aí depois aqui de miudez eu separei a minha etiqueta da minha parceira BV Etiquetas, fiz uma basezinha para ela no mesmo Montana para combinar e valorizar mais ainda a peça, né? 2 reguladores de alça na medida da tua alça e 2 quadros, pode usar também meia argola aqui no lugar dos quadros. 4 cursores de zíper, também eu fiz um chaveirinho para cada um no Montana, né? 4 cursores de zíper, um botão imantado e aqui eu separei 8 ilhós, 8 conjuntinhos aqui de ilhós. Gente, quem não tem balancinho ou não tem ilhós, não prefere fazer sem, eu vou ensinar um jeitinho que dá pra fazer depois lá na hora da costura, tá? Um jeitinho que dá pra fazer umas pences do lado e aí não precisa ilhós, tá? Fica bem mais fácil. Daí não precisa nem ilhós nem cordão. Depois eu mostro lá pra vocês. Gente, de material era isso aqui. Vamos lá pro passo a passo, então? Bom, vamos começar então pela aba. Vamos fazer o bolso embutido da aba, né? Então, aqui, ó, tô com o meu forrinho do bolso embutido, lado do avesso. Aí, aqui na parte de cima, eu vou medir 2 centímetros de cima para baixo e 2 centímetros de cada lado para dentro. Eu vou fazer uma linha reta.
Feito isso, eu vou descer a minha régua 1 centímetro e vou fazer outra linha paralela a essa. Vou fechar aqui nas laterais, formando um retângulo. Agora eu vou dobrar assim ao meio para achar o meio. E vou dar um piquezinho em cima e um embaixo. Vou pegar uma das partes aqui da aba. Vou dobrar o meio também e vou dar um piquezinho em cima e embaixo também. Vou colocar direito com direito, deixando a parte que eu risquei pra cima. Vou alinhar os piques aqui. Aí aqui pra saber a altura que eu vou pregar o bolso, eu vou fazer assim, ó. Eu vou dobrar ele ao meio, bem no meinho. E vou trazer até aqui embaixo, ó. Tá? Pode ver que o vinco aqui vai ficar bem no meio ali no piquezinho que eu dei, tá? Pra ficar alinhadinho. Essas partezinhas que vai ficar pra fora, depois a gente corta. E aí nós vamos ter o bolso todo preso na aba, tá? Aí feito isso, eu vou abrir de novo aqui esse forrinho do bolso. E vou passar uma costurinha agora aqui, ó, bem em cima de onde eu acabei de riscar. Então eu vou alfinetar. Gente, aqui como eu tô usando sintético, eu vou usar uns alfinetes que eu tenho, que eu uso só pra sintético, uns alfinetes bem fininhos, pra não perfurar muito o sintético, né? Agora eu vou fazer um corte aqui no meio. Então primeiro eu dobro aqui, pra poder dar um piquezinho e depois entrar com a tesoura. Eu vou cortar até quase o finalzinho aqui dessa costura, tá? A meio centímetro mais ou menos do final. Feito isso, eu vou cortar, vou dar um piquezinho para cada lado na diagonal em direção à quina da costura. Com cuidado para não cortar a linha, né? Do outro lado a mesma coisa. Ó, isso aqui, tá? Agora eu vou jogar meu bolso todo lá pra trás e vou abrir bem essas costuras. Ó, abri bem a costura. Agora eu vou pegar o meu zíper. Já vou colocar o cursor nele. Agora a posição do zíper na aba, assim, ó. Tu olhando de frente pra peça, ele tem que abrir da direita pra esquerda, tá? Então só cuida dessa posição. Eu vou encaixar aqui o meu zíper nessa abertura que eu fiz. Aqui eu também vou prender com alfinete o zíper. E agora eu vou passar uma costura em toda a volta, conforme vai costurando, vai ajeitando aqui essa parte pra ficar todo retinho, tá? E aí já vai fazendo o pesponto e prendendo o zíper. Então a gente começa a costura aqui, ó, logo após o cursor. Chegando aqui, próximo do cursor, deixa a agulha enfiada para não perder o ponto, levanta o calcador e passa o cursor lá para o outro lado. E segue a costura e termina bem aqui onde começou. Pronto, tirei todos os alfinetes. Agora eu vou cortar o excesso de zíper aqui, vou deixar só uma margenzinha ali de 1 centímetro. E vou selar com isqueiro para ele não desfiar. Agora eu vou juntar aqui, ó, pontinha de baixo com pontinhas de cima, pique com pique. E vou fechar o bolso, então eu faço isso aqui pela parte da frente que fica mais fácil.
Pronto. Aí aqui é a frente da aba, né? Vamos aproveitar e já pregar a etiqueta. Então, eu vou dobrar aqui de novo e vou fazer um vinco para pregar ela bem centralizadinha. Muito cuidado na hora de pregar a etiqueta, quem for colocar costuradinha, para não costurar o bolso junto, né? Lembra de botar ele para cima. Agora a gente vai fixar esse bolso aqui nos cantinhos e tirar esse excesso. E aí já pode tirar esse excesso aqui. Agora a parte de trás da aba é o botão que nós vamos colocar, né? Então vamos também marcar o meio, dar um piquezinho em cima e embaixo. Aqui a gente vai medir 3 centímetros de baixo pra cima. Ah, gente, aqui eu medi 5 centímetros de baixo pra cima pra colocar minha etiqueta, tá? Aí aqui na aba a gente prega sempre a parte macho do botão, que é essa parte que tem aquele pininho ali. Então eu vou pegar o gabarito, vou colocar ali bem onde eu marquei, vou riscar onde eu tenho que furar. Ali onde eu furei, eu passo as garrinhas do botão. Prontinho. Agora eu vou juntar uma parte com a outra, então, direito com direito. Vou passar uma costura em toda a volta, deixando aqui em cima aberto. Margem de costura aí de meio centímetro já tá bom. Aqui eu vou colocar uns clips para não sair do lugar. Gente, agora aqui nessas partes arredondadas, pode dar uns piquezinhos com a tesoura, com cuidado para não cortar a linha, tá? Ou se não, pode usar uma tesoura de picote também. Pronto, agora a gente pode desvirar. Pronto, depois de abrir bem as costuras, nós vamos rebater aqui com uma margem de meio centímetro também. E aqui em cima só uma costurinha na bordinha para segurar. Esse bolsinho a gente sempre faz mais embaixo, que é para aproveitar essa parte mais larga da aba, né? Não esquecendo que a aba, ela é presa lá na parte de trás, então tem toda essa parte aqui que vai ficar dobrado lá para trás, ó, que não dá para aproveitar. Por isso que a gente faz o bolsinho bem embaixo assim, para ele ficar centralizadinho, tá bom? Bom, então agora vamos fazer a frente. Bom, a parte da frente não tem nenhum detalhe, é só juntar então o forro com a parte de fora. Aí nós vamos juntar aqui, ó, direito com direito, e na parte de cima aqui a gente vai passar uma costurinha somente na parte de cima, tá? Margem de costura aí de meio centímetro já tá bom. Vamos reservar essa parte, vamos começar a parte de trás agora. Com a parte de trás vai um bolso embutido, nós vamos fazer ele primeiro. Então aqui, vamos dobrar ao meio. Já vamos dar um piquezinho em cima e embaixo, já pra deixar marcadinho os meios. Aqui pela parte de trás do bolso, a gente vai fazer uma marcação igual a gente fez no bolso da frente, tá? 2 centímetros de cima para baixo e 2 centímetros de cada lateral para dentro, faz uma linha reta. Vou fazer aqui com vídeo acelerado, porque é igual como a gente fez lá no bolso da frente. Vou colocar direito com direito. Aí aqui na altura nós vamos medir 6 centímetros de cima para baixo. Ó, deixa ele bem alinhadinho ali, os piques, tá? Pique com pique, bem alinhadinho. E 6 centímetros de cima para baixo, essa é a distância. E aí nós vamos fazer como a gente fez lá o bolso da frente, tudo igual, o bolso da aba, tá?
Passar aquela costurinha, recortar, virar e rebater já prendendo o zíper. Tudo igual. Então, eu vou pular essa parte para o nosso vídeo não ficar muito longo e já volto aqui com essa partezinha pronta. Prontinho. Agora a gente vai fazer uma marcação para pregar a aba. Então, nós vamos medir 5 centímetros de cima para baixo e fazer uma linha reta, de fora a fora. Bem aqui nesse pique, ó, bem na altura do pique, vai fazer uma marcaçãozinha aqui dessa linha para baixo, que é onde a gente vai colocar o piquezinho da aba. Ó, vamos alinhar o pique da aba com a marcaçãozinha que a gente fez bem aqui ao centro. Deixa a aba passar um pouquinhozinho só, meio centímetro abaixo da linha aqui que a gente riscou, tá? Meio centímetro só já tá bom. Pra gente poder fazer a costura em cima da linha. Isso aqui. Agora a gente vai pegar aquele pedacinho de 25 centímetros, que é a alça de mão, e vamos medir 5 centímetros de cada lado, pra gente fazer uma costurinha nela. Aí nós vamos dobrar ela ao meio assim, e vamos passar uma costurinha bem na bordinha, daqui da marcação dos 5 centímetros até a outra marcação. Pra ela ficar assim, tá? Vou dar uma seladinha aqui pra ela não desfiar, né? E aí eu vou prender assim, ó. Essa parte que ficou com essa abertura aqui da alcinha, ó, assim, nessa direção, tá? Que é a parte do avesso, fica pra cima. Então, a gente colocou aqui, ó, direito com direito. E vamos alinhar bem ao centro aqui, deixando meio centímetro só entre uma alcinha e outra, meio centímetro de distância. E nós vamos descer aqui também 1 centímetro da margem e passar a costura em cima de onde a gente passou aqui da aba, tá? Vou fazer aqui e já mostro. Ó, isso aqui. Agora, vamos pegar as alças grandes, as de 95 centímetros. Eu até dobrei elas aqui para não ficar muito comprida, para não atrapalhar. A primeira nós vamos selar ela também. E a gente vai colocar uma de cada lado, bem encostadinha com a alcinha de mão, ó. Também deixando 1 centímetro de margem abaixo daquela linha que a gente riscou, tá? E vamos prender aqui. Assim. Aí agora, para esconder todo esse acabamento, a gente vai pegar aquela tirinha de 38 centímetros e posicionar bem em cima. Ó, defende só ali o comecinho do zíper, ó. O zíper, ele fica logo abaixo da fita, da alça, tá? Bem parelhinho. E aqui nós vamos passar uma costurinha em cima e embaixo. Aqui também não vamos esquecer de selar, né, as laterais. Pronto. Agora, aqui embaixo, nós vamos medir 5 centímetros da lateral para dentro, dos dois ladinhos. Vamos pegar as tirinhas de 10 centímetros, primeira coisa é selar elas. Vamos passar no quadro, ou meia argola, né, como preferir. E aqui a gente vai prender ali na marcação que a gente fez de 5 centímetros, da marcação pra dentro, tá? Assim. Uma costurinha bem reforçadinha na borda.
aqui nesse pezinho de alça, como não dá pra deixar margem pra dentro, aqui nessa parte, o que que a gente faz? A gente, como prendeu aqui muito na bordinha, né? Aqui nós vamos fazer uma outra costura, ó. Nós vamos fazer um retângulo com um X no meio, tá? Eu vou fazer aqui e já mostro pra vocês. Ó, assim, pra ela ficar bem fixada. Quem preferir pode colocar rebite também. Bom, gente, a parte de trás é isso aqui. Aí a gente tem que juntar ela com o forro, né? Só que o forro da parte de trás também vai um bolsinho por dentro, lembra? Então, deixa de lado aqui um pouquinho. Vamos fazer esse bolsinho e prender ele no forro. Então, aqui é muito simples, nós vamos colocar direito com direito. E passar uma costurinha em toda a volta, deixando uma abertura aqui de uns 4 dedinhos para poder desvirar. Aqui, antes de desvirar, a gente corta aqui esses cantinhos, ó, o excesso de tecido, para não ficar embolado lá dentro. Agora aqui essa aberturinha que a gente deixou, nós vamos fechar, ó, dobrando pra dentro, o que tá sobrando, né? Junta um lado com o outro e fecha, mas daí a gente vem com a costura desde aqui do comecinho até aqui, que já vai ficar aquele pesponto bonito. Agora a gente dobra ao meio, dá uma vincadinha aqui no meio pra marcar. Vamos pegar o forro, dobrar ao meio também, vincar. No forro já pode dar um piquezinho em cima e embaixo. E aqui nós vamos aplicar a 5 centímetros de baixo pra cima. Ó, então essa parte da costurinha do pesponto deixa pra cima, que é a parte de cima do bolso, né? E aqui embaixo, 5 centímetros de baixo pra cima, é onde a gente vai prender. Então, deixar alinhado aqui os vincos. Aqui eu vou colocar um alfinete pra não sair do lugar. Pronto, agora a gente já pode juntar, então, esse forro com a parte de trás. Então, agora aqui, muito cuidado, vamos dobrar aqui pra baixo essa aba. E vamos prender aqui pela parte de cima, direito com direito. Mesma coisa, passo uma costurinha com a margem de meio centímetro, que também eu vou clipar pra não escorregar. Pronto. Agora nós vamos juntar a frente com as costas. Vamos colocar aqui parte de fora com parte de fora, forro com forro, a linha bem aqui nas costuras. Prende também com clipes ou um alfinete, né? E nós vamos passar uma costura de cada lado, margem de meio centímetro, nos dois lados. Agora a gente vai virar pro lado direito. E aqui nas laterais nós vamos rebater por dentro.
assim, ó, nós vamos abrir as costuras. Ó, abre essa costurinha, bota um tecidinho para cada lado e a gente vai passar uma costurinha de um lado e depois do outro, que é para isso aqui ficar bem assentadinho, para aqui no lado de fora fica com um pesponto bonito e fica retinho, não fica assim dobrando para dentro que nem a gente tá vendo aqui, tá? Vai ficar um acabamento bem legal. Esse pesponto a gente vai fazer somente na parte de fora, no forro não precisa. Então aqui tem que ter um pouquinho de paciência, porque tu vai costurando e ajeitando na máquina. Ó, isso aqui, tá? Vai só até ali onde termina a parte de fora, o forro não precisa. E por fora ele vai ficar com esse acabamento aqui bem bonito, ó. Uma dica, gente, os pontos internos, as costuras internas, faz com o número 3. Os pontos externos, que são os pespontos, faz com o ponto número 4, pelo menos, mais espaçado, fica mais bonito. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Pronto. Agora a gente vai jogar esse forro todo pra dentro. Assim, ó, bem na margem da costura, tá? E nós vamos rebater toda essa boca aqui com uma margem de meio centímetro. Ó, gente, eu prefiro clipar toda a volta, já deixando tudo no lugar, que depois é só ir passando na máquina e tirando os clipes. Pronto. Agora aqui na parte de baixo é só juntar o forro com a parte de fora, unindo ali costura com costura nas laterais, pique com pique que a gente tinha dado aqui nos meios, né? E passar uma costurinha bem na bordinha só pra fixar um com o outro, tá? Bom, gente, antes de passar para a próxima etapa, vamos aproveitar e já pregar a parte de baixo do botão, né? Enquanto ela tá assim. O meu botão, ele é com rebite e eu prego ele no balancim, tá? Agora, se o teu botão é que nem essa partezinha aqui da aba que a gente fez, que é com garrinha, que coloca manual, então, antes de fechar aqui embaixo, daí tu prende, que daí tu tem que fazer isso por dentro do forro, né? Pra não aparecer. Eu tinha esquecido de falar isso pra vocês, mas não tem problema. Quem já fechou é só desmancha a costurinha ali e faz por dentro do forro, tá? O meu, como é com rebite, não precisa. Então, aqui, alinha bem as costuras laterais, coloca toda alinhadinha, deita a aba, deixando aqui uma margenzinha de um dedo só, tá? Deixa o dedinho ali só pra ela não ficar tão justa assim, ó. Tá vendo? Ó, pra ela não ficar tão justa aqui com essa partezinha de cima. Então, deixa só um dedinho ali de folga. Aí, aqui a gente aperta o botão, que ele já vai fazer aquela marquinha ali, ó. Daí, a gente sabe que é aqui que tem que furar e pregar o botão. Então, eu vou fazer isso lá no balancinho, vou furar, prender e já volto aqui pra gente dar o segmento. Pronto, já prendi ali. Agora, vamos aproveitar também, antes de fazer toda a parte de baixo, e vamos colocar os ilhós. Então, aqui, nós vamos dobrar de maneira que aqui, ó, fique rente com a aba, tá? Ó, fica rente com a margem da aba.
dobra, já coloca um clipezinho aqui. Daí tu vai dobrar daqui, dessa costura pra cá, a mesma distância, pra encostar lá do outro lado, ó. A costura da lateral ficou aqui no meio, então. Prende tudo no mesmo clips. E faz a mesma coisa do outro lado. Ó, desse jeito, tá? Vai ficar tudo alinhadinho aqui com o comecinho da aba. E aí, pra furar, vai fazer o seguinte. Em cada lado, nós vamos fazer 8 furos. 4 de um lado e 4 do outro. De que maneira? Bem aqui no meio, ó. Tu mede essa distância daqui até aqui e faz na metade do caminho, entendeu? Faz a marcação aqui, em todas as camadas. Na primeira, na segunda, na terceira e na quarta camada. Faz o furo logo abaixo ali de onde a gente fez o pesponto. Tá vendo ali que a gente rebateu, tá? Então, faz o furinho logo abaixo, os 4 na mesma direção. Se o teu furador é bom, pode furar já as 4 camadas juntas, tá? A mesma coisa aqui do outro lado. Então, nós vamos ter 4 furos de um lado e 4 do outro, tá? Eu vou lá fazer os furos e já vou colocar os ilhós, porque isso aqui ali no balancinho não tem segredo, né? Quem tem ilhós e balancinho sabe como é que faz. Quem não tem ilhós e balancinho, o que que faz nesse caso? Faz uma pence, assim, com essa mesma medida que a gente fez, só que aqui tu vai fazer uma pence, ó. Vai pegar essa parte aqui, na metade do caminho, que nem como se a gente fosse furar, né? Na metade do caminho ali que eu falei, tu vai pegar só as 2 camadas do meio e fazer uma pence, uma costurinha aqui de uns 2 centímetros mais ou menos, de cima pra baixo. Uma costurinha bem reforçadinha, tá? Faz uma pence aqui e uma pence ali, ela já vai ficar com essa profundidade aqui, tá bom? Pra quem não tem balancinho e não, ou pra quem não tem ilhós, né? Essa é uma opção. Então, eu vou lá colocar o ilhós e já volto aqui. Prontinho. Então, ficou os 4 de um lado, né? E os 4 do outro, tá? Então, a parte da bolsa é isso aqui. Vamos começar a fazer a parte da frasqueira, começando, então, pelo canal do zíper. Então, o canal do zíper, nós vamos colocar a frente do zíper, que é o lado que tem os dentinhos, né? Com a frente do material principal, do material de fora. Alinha bem na margem, deixa sobrar um pouquinho de zíper de cada lado para colocar os cursores e vamos passar uma costurinha bem próxima dos dentinhos do zíper. O mais próxima possível, no caso, né? Feito isso, vamos pegar o forro, colocar o lado direito do forro com a parte de trás aqui do zíper, assim. E vamos passar uma costurinha exatamente em cima de onde a gente acabou de fazer. Então, a gente faz isso aqui por esse lado, que a gente enxerga ali a costura, né, e consegue bater bem em cima. Lembrando que o forro, eu cortei ele todo com 1 centímetro a mais em toda a volta, que fica melhor de trabalhar, depois eu vou refilar o excesso. Agora, a gente vira os tecidos para um lado, o zíper para o outro, estica bem e rebate. Chegando aqui, nem precisa arrematar, vamos aproveitar e passar uma costurinha bem na bordinha aqui, para prender o forro com a parte de fora. E depois já dá para tirar esse excesso de forro. Vamos colocar agora os cursores, então a gente coloca um de cada lado. Podemos tirar um pouco desse excesso de zíper, deixa ali uns 2 centímetros só de zíper pra dentro, né? Corta o excesso e dá uma seladinha com isqueiro. Agora, o fole, ele é um pouquinho maior, ó, tá vendo? Por que que eu faço isso? Porque daí depende a margem de costura que tu for usar, depende a largura do teu zíper, então eu sempre corto um pouquinho a mais, tá? No molde também ele vai com essa diferença. Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos tirar essa diferença, vamos deixar os dois com a mesma altura, tá? Tanto a parte de fora como a do forro.
Aí agora nós vamos juntar direito com direito da parte de fora e direito com direito do forro. Fizemos um sanduichinho aqui, ó. Aqui pode passar uma costurinha com a margem de um pé de máquina, 0,75. Feito isso, agora a gente vai prender lá na outra ponta, ó. Então, vem aqui, prende frente com frente aqui na outra ponta. E aí, agora, pra prender essa outra aqui, ou tu enrola tudo aqui, ó. E prende, entendeu? Frente com frente do forro. Ó, pode ser assim, que eu acho que assim é até mais fácil. Ó, aí ele fica assim, com o zíper ali embutido, né, pra dentro. Aí agora aqui nós vamos rebater onde a gente costurou e já aproveita pra passar uma costurinha bem na bordinha pra prender o forro com a parte de fora. Então, faz uma costura única aqui, né? Aí agora a gente vai achar os meios, tanto em cima como embaixo, dando um piquezinho. Então, a gente junta aqui, ó, costura com costura, tá? E dá um piquezinho de cada lado, em cima e embaixo. Aqui em cima, quando for dar o piquezinho no zíper, dá o piquezinho e já sela com isqueiro pra ele não desfiar, né? Então, aqui a gente deu o piquezinho na frente e atrás, agora é o contrário. Agora nas laterais. Então, nós vamos juntar pique com pique agora. E dar os piquezinhos nas laterais depois pra casar lá com a parte da mochila. Bom, agora a gente vai prender, então, na parte da mochila. Então, nós temos que prender a parte do zíper aqui, assim, tá? E cuidar o seguinte, essa parte aqui que tem esse fole aqui pequeno, é a parte de trás, tá? Então, deixa lá pra trás. Deixa a mochila assim do lado direito e o canal do zíper e fole assim do lado do avesso. E nós vamos colocar por dentro aqui a mochila, ó. Dessa maneira, nós vamos ter direito com direito, tá? Direito do fole com direito da mochila. Agora, nós vamos alinhar pique com pique, costura da lateral com os piques laterais. Aqui é importante prender tudo com clips ou com alfinete, como achar melhor, né? Pra distribuir bem aqui o material. Ó, coloquei os clipes nos pontos principais ali, que são os piquezinhos e as costuras das laterais, né? Agora eu coloco mais aqui, que daí depois na hora de costurar, eu só vou tirando eles, costurando, fica bem mais fácil, não precisa estar ajeitando ali na máquina, né? Nem corre o risco também de escorregar o material. E agora a gente vai passar uma costura em toda essa volta aqui. Margem de costura, um pé de máquina 0,75, que vai dar ali próximo aos dentinhos do zíper, tá? Pronto. Agora a gente vai prender o fundo intermediário, que é aquele fundo que fica, que é o fundo da mochila, que divide a mochila da frasqueira, tá? Que são os dois forros. Aqui, se tu tá usando o tecido fininho, é legal estruturar um deles, pelo menos, com uma manta R2, por exemplo, pra ficar uma estruturazinha, né? Eu juntei um com o outro, ó, avesso com avesso, e vou passar uma costurinha bem na bordinha em toda a volta.
Agora, eu também vou dar piquezinho na frente, atrás e nas laterais, pra marcar o meio. Agora, eu vou alinhar esses piques aqui do fundo com os piques, né, que a gente deu aqui, do mesmo jeito. Aí, só cuida, então, que a parte mais estreita são as laterais, tá? Pra gente não fazer atravessado, né? E aqui a mesma coisa, eu vou distribuir clips em toda a volta e vou passar uma costura bem em cima de onde eu acabei de passar. Pronto, esses cantinhos, esses 4 cantinhos aqui é meio chatinho mesmo de prender, então faz bem devagarinho, tá? E sempre que passar com a costura perto dos cursores, deixa a agulha enfiada e passa o cursor para um lado e para o outro para desviar dele, né? Para não ficar aquela costura tortinha ali nos cursores. Aí agora a gente vai dar o acabamento, então, com o viés. Aqui, como eu vou usar o viés de Boneon, eu gosto de dar uma seladinha nele para ele não desfiar, né? Ele é de poliéster e desfia, então... Dá uma seladinha, uma queimadinha com isqueiro. Começa sempre pela parte de trás, aqui no meio. O viés de Boneon é bem simples de aplicar, então é só... Ele já tem essa marcação aqui no meio, que é um vinco, né? Então é só dobrar bem ali naquele vinco. Que vai dar essa mesma margem de costura que a gente usou, 0,75. Vai dar mais ou menos isso aí. Prontinho. Ó, então já temos o fundo lá da mochila prontinho. Agora a gente vai prender o fundo de baixo. Então, vamos fazer ele primeiro. Aí aqui nós vamos colocar avesso com avesso e a mesma coisa. Vamos fazer uma costurinha em toda a volta, bem na bordinha, e depois dar uns piquezinhos nos meios. Bom, gente, agora eu vou trocar o meu calcador pro calcador de vivo, que agora daqui pra frente é tudo com o calcador de vivo, tá? Quem não for pregar vivo, simplesmente pula essa parte, ok? Vou trocar e já volto aqui. Pronto, já coloquei meu calcador de vivo, agora eu vou começar a prender ele numa das partes mais largas, tá? Que vai ser a parte de trás. Peguei um pedacinho do meu próprio material, desse sintético aqui. Vou colocar bem ali no piquezinho do meio. Esse aqui vai ser o acabamento do vivo, né? Aqui eu faço uma costurinha na bordinha, dou um retrocesso. Aí agora pego o meu vivo, o lado gordinho, que é esse lado aqui do espaguete, é sempre virado pra dentro do trabalho. E o lado liso do vivo, sempre virado pro lado de fora, tá? E assim, ó, bem rente com a margem. Vou colocar bem no meio aqui desse acabamentinho que eu coloquei. Venho com a costura e já vou encaixando. Ó, encaixei o espaguete do meu vivo no vão que tem no calcador de vivo, tá?
E aqui faz a voltinha bem certinho, deixando margem com margem. Ó, aqui assim, deixar bem rente com a margem, tá? Chegando aqui próximo de onde começou, corta o vivo para que eles fiquem bem coladinho uma ponta com a outra. Encostou uma ponta com a outra, deita o acabamento agora por cima, passa a costura em cima e arremata. Aí o que sobrou aqui a gente corta fora. Pronto, agora vamos aplicar na mochila. Então como é que a gente vai fazer? Nós vamos abrir esse zíper aqui, ó, que vai ficar mais fácil de trabalhar. Daí a gente vira do avesso somente o fole. Vira todo ele do avesso, ó. E aí a gente consegue prender, entendeu? Então só não esqueça que essa parte aqui do acabamento vai ficar pra trás. Então cuida pra não deixar pra frente, né? E ó, coloca assim, direito com direito, tá vendo? Direito com direito. Alinha pique com pique. Distribui clipes em toda a volta e faz a mesma coisa. Margem de costura, um pé de máquina 0,75. Para quem não tá usando vivo, para quem tá usando vivo é só seguir o caminho ali do calcador, né? De encaixar o espaguete do vivo no calcador. Que dá mais ou menos essa margem também. Pronto, agora aqui eu nem vou arrematar, já vou deixar aqui a agulha enfiada e já vou começar a prender o viés, né, para dar o acabamento. Prontinho. Agora vamos virar pro lado direito e abrir bem as costuras. Pronto. Agora aqui falta fazer a costura das alças. Então vamos começar selando, né, a pontinha da alça. Aí aqui, ó, vai trazer ela pra baixo, esse é o lado direito dela, tá? Então aqui pelo lado direito nós vamos passar o regulador, assim, ó, de baixo pra cima e de cima pra baixo. Ó, pelo lado direito, tá? Aí aqui a pontinha ainda pelo lado direito, tu vem aqui embaixo no quadro e vai passar de baixo pra cima, de fora pra dentro no caso. Vem aqui no regulador de novo e vai passar de cima para baixo, vai fazer o mesmo caminho. Ó, passou aqui por trás, essa pontinha aqui nós vamos dobrar uma vez, ó, dobra uma vez, mais ou menos ali 1,5 cm, e dobra de novo encostando na parte de trás aqui da alça. Se tu ficou com dúvida, segura aqui nessa parte e passa pra ver se tá solta aqui a tira, ó, se ela tá fazendo a regulagem, tá? Aqui nós vamos colocar 2 rebites ou passar uma costurinha dupla, como preferir. Eu vou passar uma costurinha aqui mesmo. Ó, fiz uma costurinha dupla bem reforçadinha. Agora repete a mesma coisa, o mesmo processo com a outra alça. Prontinho. Agora vamos colocar a cordinha nela. Ah, antes disso vamos fazer
o regulador da cordinha, né, que é esse pedacinho de montana aqui. Lembrando que tu pode usar aquele regulador tipo focinho de porco. Aqui, quem for usar a tirinha, tu vai dobrar ela aqui ao meio, assim, ó. Que trespasse um pouquinho só ali. Ó, que transpasse ali um pouquinho pra gente poder fazer uma costurinha bem no meio, tá? Pra ela ficar com essas duas aberturas aqui nas laterais. Bom, então a cordinha que eu falei pra vocês, a gente vai precisar de mais ou menos 1 metro. Aqui eu trouxe 1 metro, né? Depois o que sobra a gente corta. Começa pela frente, por um dos ladinhos aqui do... Gente, esqueci de falar pra vocês, o ilhós que eu tô usando é o número 0, tá? Ó, daí aqui, ó, a bolsa aberta, totalmente esticada, ela pode ficar com os nozinhos bem rente aqui aos ilhoses, tá? Então, eu vou dar um nozinho aqui rente e vou cortar o que tiver sobrando. Ó, então, eu tô com a bolsa aqui com a abertura total, os nozinhos vão trancar ali, né, pra não escapar. Aí, agora, vamos franzir ela. Uma vez feito isso aqui, depois toda vez que tu puxar a cordinha, ela já vai vir para essa posição aqui quando fechar, tá? Gente, eu cometi um errinho aqui que eu esqueci de passar o regulador, né? Antes de fazer os nozinhos. Os nozinhos tu faz se tu for simplesmente amarrada, aí tudo bem. Mas no caso aqui que eu quero passar o regulador, eu tinha que ter passado antes de fazer o nozinho, né? Mas não tem problema, gente. Desmancha o nozinho e depois faz de novo. Só porque vai dar mais trabalho. Prontinho, então aqui a gente tem esse regulador que segura para ela não abrir. Agora eu vou vir num ângulo melhor, vou afastar um pouquinho essa câmera, vou subir um pouquinho a câmera para mostrar ela ao todo para vocês. E aqui está ela, a nossa mochila Duda. Gente, eu adoro essa combinação do jeans com o caramelo, super combina, né? Ficou bem legal, um espaço bem bacana. Vou colocar ela aqui para vocês terem uma ideia de tamanho. Super confortável de carregar. Ó. Bem linda, né? Ai, eu amei. Apaixonada. Então, ficamos com essa aqui. Nessa cor jeans, né? Que é o sintético jeans. Adorada, super fashion, olha só. E a prateada. Essas aqui eu fiz no sintético. Essas duas eu fiz no sintético demi, no prateado e no dourado. E essa aqui, como eu já tinha falado pra vocês, no sintético jeans, tá bom? Vocês podem fazer no jeans, na sarja, no tricoline, no nylon, no material desejado, do mesmo jeitinho de fazer. A única coisa é que se o material for mais fininho, né, como o tricoline, a sarja, por exemplo, estrutura na manta, no que tu tiver acostumado, no estruturador que tu tiver acostumado a usar, tá bom? Lembrando que todos esses materiais utilizados em aula vocês encontram lá no meu site www.lucianaguterres.com. O molde já está disponível, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, eu vou deixar o link para quem deseja adquirir o molde completinho com todas as partes, como vocês estão acostumados a ver, né? Por aquele mesmo precinho simbólico de R$10, o molde dessa peça aqui, super fashion, né, gente? Lembrando também que quem é membro aqui do canal, aí para as gurias do clube de membros, não paga nenhum tipo de molde, já está disponível ali dentro do clube de membros, clica em assinaturas aqui no canal, tá? Clica em assinaturas que vai estar o link, eu já coloquei ali o link para vocês baixarem gratuitamente o molde, tá bom? Agora, para quem não é do clube de membros ou para quem não pode comprar o molde avulso, eu vou ensinar agora a fazer esse molde, tá bom? Então era isso, espero que tenham gostado da nossa aulinha de hoje. E quem for reproduzir essa peça, por favor, quando forem postar, me marquem lá no Facebook e no Instagram, tá? Tá aqui embaixo também na descrição do vídeo o link das minhas redes sociais. Eu vou adorar ver a peça de vocês e compartilhar na minha rede social. Tá bom? Então vamos para a nossa aulinha do molde? Bom, gente, para fazer o molde da aba, eu vou fazer só a metade dele para não precisar estar colando papel aqui, tá? Vou fazer só a metade, que daí vocês sabem que é só fazer duas partes iguais e juntar, tá bom? Então aqui, ó,
Separei um papel na medida de 27,5 de altura por 12,5 de largura. Primeira coisa é arredondar, fazer esse arredondado aqui na parte de baixo. Para quem tem essa régua de cantos, vai usar a parte que o raio é 8 centímetros, tá? A parte maior. Para quem não tem essa régua de canto, procura algum objeto redondo na tua casa que tenha 16 centímetros de diâmetro. Diâmetro é de um lado ao outro, tá? Que vai dar o raio de 8 centímetros. Então, a gente vai tirar esse bico aqui, fazendo esse arredondado. Agora, aqui na parte de cima, nós vamos marcar 3 centímetros do cantinho para dentro. Marca ali. E vamos fazer uma linha reta daqui, desse pontinho dos 3 centímetros, até a ponta do arredondado. E agora, vamos cortar isso aqui. Cuida para aqui nesse cantinho não ficar com um bico, tá? Ele tem que ficar arredondadinho, então pode tirar aqui, ó, o biquinho que fica do lado, para ele ficar todo redondinho assim, tá? Então, essa é a metade do molde. Ó, daí tu sabe que tem que fazer o outro lado igual. Faz o outro lado e depois junta as duas partes, tá bom? Depois, para fazer o fundo, tu vai cortar um retângulo, nem vou desenhar aqui porque é bem simples. Vai cortar um retângulo na medida de 25 por 19,5. Tu vai arredondar os 4 cantinhos com um raio de 5 centímetros. Ou seja, para quem tem essa régua, daí vai usar a parte que o raio é 5 centímetros. Essa outra é um pouco menor, tá? Para quem não tem essa régua, procura algum objeto redondo que tenha o diâmetro de 10 centímetros, que vai dar o raio de 5 centímetros, ok? E vai arredondar, tirar os 4 biquinhos aqui para arredondar. O restante do molde aqui, como vocês podem ver, são partes retas, que não precisa arredondar. Então, são só medidas que eu já passei lá no comecinho da aula, tá bom? Então, era isso. Se ficou alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Muito obrigada a todas, beijos e até a próxima aula!